hoje sobre um coração quebrantado. Coração quebrantado que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha esse coração. E é interessante, quando a gente lê na Bíblia a história de Davi, fazendo uma comparação com a história de Davi, para o que a gente vê hoje dentro das igrejas, por que muita gente que está na igreja não é abençoada? Será que Deus é ruim? Será que Deus abençoa um e o outro não? Por que muita gente dentro da igreja não é curada, não é liberta, não é transformada? Parece que Deus não age do jeito que agia antigamente, diriam alguns. Parece que Deus tem queridinhos. E, na verdade, nada disso é verdade. Quando eu leio o Salmo, que nós vamos ler daqui a pouco, e aprendo na história da vida de Davi, que era um homem que, segundo a Bíblia, era segundo o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Poxa, como é que um cara que foi segundo o coração de Deus pecou tanto, errou tanto? E uma das vezes ele errou feio. Ele errou o alvo feio. Na verdade, a própria história de Davi conta-se paralelamente à Bíblia e até subentende-se por textos bíblicos que a vida de Davi não foi fácil. Ele era o menor, vamos dizer assim, de sua família, dos filhos de Jessé. Ao que parece, lendo alguns textos, segundo alguns historiadores bíblicos, teólogos e tal, ao que parece, Davi era um filho que meio que bastardo de Jessé, ou seja, parece que a mãe de Jessé tinha cometido também um erro, que a mulher de Jessé, mãe de Davi, tinha cometido um erro, e desse erro nasceu Davi. A gente subentende isso, primeiro porque quando Samuel vai ungir que Deus havia mandado da casa de Jessé, a ideia daquela época, o rei que estava até então, o rei Saul, ele era, se você ler a descrição, um cara alto, um cara forte. Para fazer parte do exército, também naquela época, eles escolhiam os mais altos e mais fortes. Então, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir a rei, derramar sobre ele um azeite que traria um reinado sobre a vida deste. Quando chegou para Jessé e pediu para Jessé trazer os filhos, o primeiro que chegou, quando Samuel viu, falou, é esse é o protótipo, parece Saul, cara alto, forte. Aí Deus fala no coração de Samuel, escuta, Samuel, Deus não olha como você, vocês olham a aparência, Deus olha o coração. Aí Samuel falou, tem mais algum? Veio mais um, não é este. Veio outro, veio, até que não veio mais ninguém. Samuel pergunta para Jessé, escuta, você não tem mais filhos? Fala, para dizer a verdade, eu tenho um filho chamado Davi, que é pastor de ovelhas, ele deve estar lá pastoreando as ovelhas. Então chame-o. E quando chega Davi, aquele rapazinho de 1,65 de altura, 1,63 de altura, franzino, Deus fala no coração de Samuel, é este. E Samuel cumpre o que Deus falou, trouxe, ele ungiu ele, derramou azeite sobre sua cabeça, isso com talvez 17 para 18 anos. Ele não ia ser rei naquele momento, mas ele tinha uma unção de rei sobre a vida dele. E daí para frente, quem lê Bíblia sabe que um belo dia Saul estava sendo atormentado por um espírito, segundo a Bíblia, um espírito que foi mandado por Deus para atormentar o cara, porque ele tinha cometido também um grande erro e tinha desobedecido a Deus. Ele
procurou, ou pediu para os seus guardas procurarem alguém que tocasse algum instrumento, porque ele, naquela época, tinha uma crença, e essa crença vem até hoje. Inclusive tem um velho ditado que diz que quem canta seus males espanta. A música, ela traz para muita gente algo de diferente. Então eles foram, encontraram e falaram: olha, tem um rapaz chamado Davi, o cara, ele é da família de Jessé, ele toca muito bem, um cara inteligente, bacana, então traz o menino. Trouxeram, ele tocou a primeira vez, Saul falou: pô, fica aí, avisa teu pai que você agora vai ficar a meu serviço aqui. E, claro, Davi ia, voltava, passava uns dias, voltava para casa e tal, até que veio aquela grande briga, aquela grande luta. Eu estou aqui sintetizando, claro que aconteceram outras coisas, daquele grande desafio que os filisteus vieram desafiar, e Golias veio na frente, um cara de 2,60 metros de altura, mais de 200 quilos. Ele vem e desafia: escuta, no meio do povo aí, do exército de vocês, não tem um que possa vir me enfrentar, porque se ele vencer, nós vamos ser seus servos. Agora, se eu vencer, você vai ser o meu servo. E nenhum dos soldados se habilitou. Todos eles estavam com medo. O cara era alto, forte, o cara era guerreiro. E um belo dia o pai dele diz, o pai de Davi diz: vá lá e vê como é que estão os seus irmãos, leva lá um pão para eles e tal. E no texto bíblico que relata, quando ele chegou, os irmãos dele, que não gostavam muito dele, diz: escuta, o que você veio fazer aqui? Ah, o pai mandou trazer um alimento. Não, mas você não tinha que ter vindo aqui. E aí Davi vê aquele alvoroço, ouve, fala: o que está acontecendo? Mas por que você quer saber? Não, eu quero saber o que está acontecendo. Aí um das pessoas que estavam lá, eles contaram a história para Davi. E Davi, ele disse: e não tem ninguém para enfrentar? E qual que é o que vai ganhar aí? Bom, o rei prometeu que se alguém se apresentar e ganhar a batalha, ele vai isentar a família de impostos, ele vai honrar esse cara, inclusive vai dar uma das filhas que tem para casar. Mas na cabeça de Davi, o que ele ouviu, que o moveu a enfrentar Golias, a palavra diz isso, não foi o que o rei oferecia, mas sim o que ele ouviu de Golias, que Golias estava afrontando o exército e afrontando Deus. Então a Bíblia diz que Davi ficou indignado, ele foi falar com o rei, falou: não, eu vou enfrentar o cara. E quando o rei, altão, forte, que Saul era assim, ele olha para Davi, ele fala assim: filho, você não. Falou: não, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, defendendo as ovelhas do meu pai, tenho algumas estratégias, tenho alguma habilidade, e eu vou em nome do Senhor. O que eu não vou é aceitar esse cara falando o mal do meu Deus. E o texto diz que ele insistiu tanto que Saul falou: bom, coloquem nele uma armadura. Só que não tinha armadura para o tamanho dele. A armadura nele ficou tudo grande, porque ele era franzino, os caras eram tudo fortes. Ele falou: não, eu não preciso de armadura não, eu vou no nome do Senhor. E quem lê Bíblia sabe, ele pegou algumas pedras, uma dessas pedras ele atirou, acertou na fronte de Golias, né, no lugar certo. Por que foi lá? Ah, porque Deus direcionou a pedra. Tem gente que fala: não, Davi, como outros da época, eles tinham uma habilidade, eles eram treinados para lançar pedra com funda. Os caras acertavam uma distância assim de 3, 4 metros, segundo a história, eles acertavam um fio de cabelo, eles jogavam e acertavam. Imagina um cara grande com a testa daquele tamanho, tudo bem que ele estava com um capacete, e tinha um buraquinho, justo ali naquele buraco ele acertou a pedra. Ah, teve a mão de Deus? Por certo teve. O gigante não morreu, ele caiu, e quando ele caiu atordoado, Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça dele. Aí Davi foi honrado. Depois disso, Davi foi perseguido, porque o rei teve inveja dele. Saul estava com inveja, porque as mulheres começaram a cantar assim, o texto diz: Saul matou 1000 ou milhares, e Davi matou 10 milhares. Então ele falou: pô, os caras já estão até falando que o cara matou mais que eu. E algumas vezes Saul tentou matar Davi, Davi teve que fugir, Davi teve que se estabelecer numa outra terra.
Davi já tinha uma esposa, depois ele conheceu uma segunda esposa. A história diz isso, não tenho tempo aqui para falar, não é sobre isso, eu estou tentando te trazer algumas coisas para você entender o coração quebrantado de Davi. Até que um belo dia ele soube que Saul morreu numa batalha, e alguém reuniu os líderes da época, e eles foram falar com Davi, falou, cara, o único que tem condição de assumir o reino é você. E aí Davi voltou do seu exílio, e lá onde ele estava, escondido e tal, ele voltou, foi recebido com honras, e ele se tornou um rei. E o Davi era um cara, apesar de baixinho, muito corajoso. Ele enfrentou grandes batalhas, ele venceu as batalhas que ele enfrentou. Mas o texto diz que um belo dia, já estabelecido, palácio, rico, famoso, reconhecido, um belo dia ele cisma de não ir para a guerra. O exército estava guerreando. Ele falou, não, hoje eu vou descansar. E o texto diz que Davi, naquele descanso, determinado horário do dia, ele abre as janelas do seu palácio, vai para o terraço. E ele do terraço, como era alto, as casas todas baixas, ele começou a olhar as casas e viu uma mulher se banhando, uma mulher bonita. E ele disse, o que é aquela mulher? Ah, aquela mulher é de Urias, aquele que está lá na guarda, que inclusive te conhece e tal. Pô, manda chamar a mulher. E ela chamou, porque a palavra de rei é rei. Ele gostou tanto dela que ele acabou convencendo ela a se deitar com ele. Ela foi embora. Dias depois, 2 meses depois, ela manda a história dizendo, escuta, eu estou grávida. E aí, o que a gente faz? Aí Davi teve uma ideia. Falou, pô, já vou resolver o problema. Eu vou mandar chamar Urias, e eu dou uma ordem para ele ir para casa, ele descansa, dorme com a mulher, volta para a guerra. Se depois tua mulher está grávida, ele vai pensar, foi daquele dia, ninguém vai desconfiar. E foi o que ele fez. Ele chamou Urias, falou, Urias, tudo bem e tal, vai para tua casa, descansa, depois você volta para a guerra. Ele falou, não, meu senhor, está todo mundo guerreando e eu vou descansar? Não, pelo amor de Deus, eu quero estar lá na guerra. Falou, não, você tem que descansar. Não, senhor, eu gostaria de estar. Não, eu estou te dando uma ordem, vai para tua casa. Só que Urias não foi, ele ficou do lado de fora do palácio. E no outro dia alguém o viu e falou para Davi, Urias ficou dormindo na porta aqui, não foi para casa. Falou, puxa vida, e agora? Bom, eu teve uma outra ideia. Nessa outra ideia ele escreveu uma carta e falou, entrega para o rei. E Urias voltou para o rei, para o chefe da guarda. Urias voltou, entregou para o chefe, e a carta dizia o seguinte, põe Urias na frente de batalha, na frente de frente mesmo. Se tiver que morrer, vai ser um dos primeiros. E foi o que aconteceu. Ele acabou sendo morto na guerra. Veio a notícia, levaram para a mulher de Urias, ela se entristeceu, chorou, ficou alguns dias de luto. Logo após esses dias, Davi a trouxe para morar consigo, para ser também sua mulher. E até aí, ninguém sabia de nada, exceto talvez um ou outro bem próximo do rei. Ninguém sabia de nada, ficou o dito pelo não dito. Só que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não há nada que nós venhamos a fazer que Deus não veja. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Aliás, o próprio Davi escreveu no Salmo 139 que antes da palavra chegar na boca, Deus já sabe o que eu vou falar. E Deus, Samuel havia morrido, levantou outro profeta chamado Natã, e um belo dia, prestes a nascer o menino, Natã vai lá e fala com Davi, conta-lhe uma história, e ele diz para Davi, aconteceu isso, o que você acha disso? Davi falou, pô, cara que fez isso, esse cara devia pagar, devia até morrer, o cara merece a morte. Quem que foi esse cara? Aí Natã botou o dedo na cara dele e falou, foi você errou, você pecou feio contra Deus. Aí diz o texto que Davi caiu em si. Ele caiu em si de tal forma que ele acabou se ajoelhando e pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus perdão.
E no mesmo instante, Natan disse para ele: pois Deus ouviu tua oração. E Deus te perdoou. Só que as consequências você vai sofrer. O que você fez escondido, os teus filhos farão para todo mundo ver. Dali em diante, a vida de Davi foi terrível. Davi pagou um preço caro pelo seu erro. O seu filho, um dos filhos, estuprou a irmã por parte de mãe, ou por parte de pai, desculpa. Aí o irmão dessa ficou com tanta raiva que armou uma cilada e matou o outro. Aí o filho mais velho perseguiu Davi, a ponto de Davi ter que fugir do seu palácio. E quando ele fugiu, o seu filho, com o seu pequeno exército, assumiu o palácio, tentou assumir o reino, pegou as concubinas de Davi, as servas que estavam lá na casa de Davi, e com elas fez um chamado, me permita essa expressão aqui, um bacanal do terraço, que todo mundo viu eles praticando sexo. Davi voltou, numa guerra, Absalão foi morto, Davi se entristeceu, pagou um preço caro. Enfim, mas o que me chama a atenção, e é aí que eu quero entrar na mensagem de hoje, num coração quebrantado. Quando Davi caiu em si, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. Diferente de Saul. Porque Saul, irmão, se você ler a história, Deus, através de Samuel, deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem de Deus? Você vai naquela região, você vai matar todos, porque aqueles lá, eles vão ter que morrer todos. Não só eles, todos, inclusive os animais, tudo. Eles vão morrer todos. Essa é a ordem de Deus. Tá bom. Saul foi, matou todos, mas viu os animais, vários animais. E ele falou: vou poupar esses animais para fazer um sacrifício para Deus depois, pela vitória que ele nos deu. A Bíblia diz que nesse exato momento Deus rejeitou Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele tinha uma boa intenção, mas não era aquilo que Deus queria. Deus queria gente que o obedecesse. O texto diz que quando Samuel voltou para falar com Saul, e disse: escuta, são esses animais aí. Não, eu acabei preservando um pouquinho, porque quero fazer um grande sacrifício para Deus. Mas foi isso que Deus pediu para você fazer? Não, mas veja bem, não, foi isso que Deus pediu para você fazer? Não. Então, porque você desobedeceu a Deus, Deus rejeitou a tua vida. Ele tinha a oportunidade que Davi teve. Saul poderia ter dito o seguinte: poxa, Samuel, errei feio, desobedeci a Deus, que Deus me perdoe. Ele podia fazer isso, podia ou não podia? Mas por que ele não fez? Porque Saul não tinha um coração quebrantado, um coração que pudesse se arrepender. Ao contrário, mesmo no erro, ele quis justificar o seu erro. Quando Davi caiu em si, quando Davi foi acusado, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os joelhos e pedir misericórdia. E aí ele escreve o Salmo 51, que eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Salmo 51. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Deus é bom. Aleluia. Salmo 51, versículo 1. Davi escreveu: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua compaixão apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, ele escreveu: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença
e tens razão em me condenar. Versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Aí subentende-se por que ele era um filho bastardo. A mãe dele havia pecado, ele nasceu desse pecado. Segundo alguns historiadores bíblicos, tá? Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O que Deus deseja ver na nossa vida? Verdade. Diga assim comigo, verdade. Por que o diabo é o pai da mentira? Porque ele não fala a verdade. Porque quem mente, a Bíblia diz que é filho do diabo e não filho de Deus, porque Deus não mente, o diabo mente. Então, uma vez que eu tenho Cristo como Senhor, eu não minto, eu falo a verdade. Amém? Versículo 7, ele pede ao Senhor, purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, que é o contrário de instável. Pra você entender, o tempo hoje estava instável. Choveu, parou, e choveu, caiu água para caramba. O tempo hoje estava instável. Quando o tempo está estável, que não chove, fica o sol brilhando direto. Então ele pede um coração estável, que está sempre naquele mesmo nível, que nunca está assim. Ele pede para o Senhor isso. Versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, diferente de Saul. Versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Somente até aí. Segundo o dicionário Priberan, da língua portuguesa, esse dicionário define quebrantamento como quebrar, amassar, abater, arrasar, amansar, domar, vencer, enfraquecer, tirar a energia, diminuir o vigor, debilitar, prostrar, perder a força moral, debilitar-se, enfraquecer-se. Essas são as definições desse dicionário para a palavra quebrantar, quebrantamento. Interessante que eu vejo na vida de Davi, meus irmãos, algumas coisas que você não vê hoje na vida de muito crente. A verdade é que todos nós pecamos, todos nós erramos. Uns pecam muito mais, outros menos, mas todos pecaram. A Bíblia diz isso. A questão não é pecar. A questão é como nós tratamos o nosso pecado. Porque se eu peco e escondo o pecado, quando eu vou para a igreja, com que cara eu olho para Deus? Aí você fala assim, pô, mas na igreja, sim, mas Deus não está comigo só na igreja. Seria até bom se Deus estivesse comigo só na igreja. Mas Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Amém? Você está entendendo? Estão me ouvindo aí? Todos os dias.
Bom, se Jesus está comigo todos os dias, se Ele anda comigo, algumas coisas eu preciso entender que Davi entendia. Não adianta eu esconder, eu errei, não adianta eu esconder. E a sinceridade, o quebrantamento de Davi foi tão grande, que ele escreve nesse salmo o seguinte: Senhor, o Senhor deu uma sentença para a minha vida? Justo, o Senhor tem razão. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Eu errei, fui eu que errei. Aliás, desde que nasci, eu já nasci no pecado. Eu errei. Eu preciso agora da tua misericórdia. Senhor, a única coisa que eu peço, e ele podia ter pedido a Deus, ele fala assim: Senhor, não tira a minha grana. Senhor, não tira o meu título de rei. Senhor, não tira a minha casa, a minha mansão. Não, ele pediu para Deus o seguinte: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não vou viver. E eu imagino que ele falou isso, o que derrotou Sansão foi essa soberba de pecar, e achar assim: não, mas Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. A hora que eu quero eu me livro, Deus está comigo. Eu domino o pecado, e Deus falou para Caim o seguinte: cuidado, senão o pecado vai te derrubar, ele bate na tua porta, você tem que dominá-lo, ele não pode dominar você. E Sansão, quando ele estava naquele auge, ele estava cometendo muitos erros, não, na hora que eu quero eu saio. Mas a expressão da Bíblia, lá do livro de Juízes, a expressão diz o seguinte: e naquela noite, ou naquela tarde, o Espírito do Senhor que estava sobre ele saiu de cima dele. E quando o Espírito do Senhor saiu, Sansão perdeu a força. Sansão foi dominado. Davi, eu imagino que ele conhecia essa história. E ele falou: Deus, eu pequei sim, mas eu estou aqui arrependido. O Senhor me deu uma sentença, o Senhor tem razão, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Mas eu só peço uma coisa a Deus: não tira de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não vivo. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que vem à igreja e infelizmente não reconhece que é pecador. Aliás, o tempo vai passando e as pessoas começam a se achar melhor que as outras. As pessoas que vêm à igreja hoje, elas não se preocupam mais em fugir do pecado, em viver uma vida mais santa. Elas vão à igreja hoje para Deus dar dinheiro, bens, saúde. E por isso talvez a gente viva esse momento que a gente está vivendo no mundo hoje, principalmente no Brasil, nas igrejas, não em todas, graças a Deus. Mas tem muita gente que vai à igreja, entenda essa expressão aqui, eu vou te falar essa expressão, vou usar com muito amor. Tem muita gente hipócrita, que vai à igreja, que fica arrotando uma santidade, que na verdade ele não tem, porque ele acabou pecando durante o dia. Só que ele chega na igreja, ele fica ali na dele, ele inclusive é capaz de olhar para um cara que entrou ali pela primeira vez, e dizer: oh, chegou um pecador aí, chegou uma pecadora aqui. Como aquela história que Jesus contou, acompanha aqui no telão, em Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. 12, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus encerra dizendo: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Por quê? Por quem se exalta, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E eu cheguei à conclusão, meus irmãos, agora é o Diego está falando aqui. Eu cheguei à conclusão que por que muita gente não é abençoada?
Por que muita gente não vai para frente? Por que pessoas até não são curadas? Porque elas não vão para a igreja e baixa a cabeça, e na hora de cantar, ela canta assim: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Não, a gente já acha que já é alguma coisa e a gente canta: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. E a gente devia baixar a cabeça na hora que a gente entra, porque se a gente conseguiu entrar e chegar na noite desta quinta-feira, foi porque Deus teve misericórdia de nós. E quando Deus está no meio de uma congregação, e Ele encontra gente que tem um coração quebrantado, aquele coração aberto, aquele coração que reconhece que é pecador, que errou o alvo, e às vezes errou feio. Ontem eu estava no átrio, e depois da palavra que eu dei, eu pedi para o pessoal orar, e até fazer como Davi. Escuta a hora aí, talvez você nunca orou assim. Peça para Deus perdoar os teus pecados. Coloque-se diante de Deus hoje com o coração quebrantado. Aí eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado. E tem todos os que estavam orando. Teve um lá que estava dizendo assim: Senhor, me desculpa, me perdoa, Deus. E ele até chorava. Me perdoa por aqueles caras que eu dei tiro. Me perdoa por aqueles caras que eu bati. Me perdoa por aqueles caras até que eu quase matei. Até aquele que eu matei. Eu sei que o Senhor tem um juízo para a minha vida. Me perdoa, Deus. Eu vou aceitar. Mas eu não quero sair daqui desse lugar sem ser transformado e sem ter o teu Espírito dentro do meu coração. E tem muita gente que vem para a igreja e ele fala assim: oh Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, Deus. Deus, eu estou precisando, me dá. Difícil você ver alguém que vem para a igreja e no momento de oração final, no momento do culto, ele põe a mão no coração, ele ora e fala assim: Deus, eu estou aqui porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Se o Senhor não tivesse Jesus pagado o preço na cruz do Calvário, talvez eu nem estaria aqui. E a Bíblia está cheia de textos que diz que quando Deus vê gente assim, Deus age. Por exemplo, Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito, com o humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O que Isaías disse? Deus falando através dele: eu moro no alto, estou sentado no meu trono de glória, mas quando eu encontro alguém que tem um coração contrito, quebrantado, eu venho, habito com ele e transformo a vida dele. Amém? Dá para entender porque que muita gente vem para a igreja e sai do mesmo jeito? Dá para entender porque muita gente não cresce espiritualmente? Porque muita gente é hipócrita, arrogante, chega na igreja se achando o máximo. Tem gente que porque fala um pouquinho melhor, prega um pouco melhor, toca um pouco melhor, canta um pouco melhor, acha que isso está acontecendo porque Deus teve misericórdia. Porque não adianta nada cantar bem, tocar bem, pregar bem, falar bem, se você não tem um coração quebrantado diante do Senhor e entende que você é aquilo que Deus permitiu que você seja. Então eu comecei a entender porque que muita gente vai para a igreja e não sai da igreja abençoada, não sai da igreja curada, não sai da igreja transformada. Mesmo o salmista, o Salmo 147:3, ele escreveu: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele sabia disso. Também escreveu no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ou seja, Deus está aqui nessa noite. Mas para Ele agir, Ele é Deus. Ele é misericordioso.
Mas para acontecer alguma coisa de extraordinário, é preciso encontrar corações quebrantados. O que é coração quebrantado? Aquele coração que chega assim e fala assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu reconheço inclusive o meu erro, o meu pecado. Se eu tiver que pagar por eles, não tem problema. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, não me deixe sair da tua presença e não tira da minha vida o teu Espírito. Amém? Quando você faz isso, Deus age, Deus traz coisas novas. O problema é que a pessoa vai para a igreja, ela não fala assim: eu sou pecadora, ela fala assim: Senhor, eu quero, o Senhor aumenta o meu salário, eu estou ganhando muito pouco. Senhor, eu quero um outro emprego, eu não aguento mais aquele cara me enchendo o saco no emprego. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, porque está difícil. Eu sou teu servo. O Senhor é o meu Deus. Eu sou teu filho. Eu tenho direito. Sendo que a gente devia chegar na igreja e falar assim: Deus, cheguei quinta-feira à noite, estou vivo. Glória ao Senhor, porque o Senhor me guardou. Senhor, comi hoje já 2, 3 vezes. Obrigado, Senhor, porque tem gente que não comeu nada até agora, mas eu já comi 2 ou 3 vezes. Obrigado, meu Deus. Senhor, eu cheguei aqui são e salvo. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, eu cometi erros na minha vida, mas eu sei que o Senhor já me perdoou, eu sei que o Senhor já me purificou, mas ainda assim eu estou aqui, pedindo a tua misericórdia, a tua ajuda. Aliás, Deus, eu peço que o teu Espírito agora venha sobre mim, venha sobre a minha vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor traga algo de novo para o meu coração. Quando a gente começar a fazer isso, os nossos cultos serão muito melhores. Deus vai agir muito mais. Porque Deus habita, como diz aqui, Deus está perto, na verdade, dos que têm o coração quebrantado. E salva aqueles que estão de espírito abatido. Então você está com o espírito abatido, você passou um dia difícil, dificuldade, chegou na igreja, ai não... Ainda assim, Deus preservou a minha vida, glória a Deus, apesar da dificuldade, eu estou aqui, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Teve árvore que caiu em cima de casa, destruiu casa, pessoas foram para o hospital, na chuva que deu esses dias caiu um raio, um cara morreu, a família quase morreu, o outro bateu o carro, o outro perdeu isso, o outro perdeu aquilo, mas o Senhor preservou, eu cheguei até aqui, obrigado, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que Deus sempre vai ter misericórdia daqueles que o buscam de todo o coração. Amém, irmãos? O meu conselho, vamos orar, estou encerrando. Quando você vir para a igreja, venha com seu coração quebrantado. Porque um quebrantado coração, ou um coração quebrantado, Deus não deixa ele parado, Deus não deixa ele abandonado, Deus não larga dele. Deus ouve, Deus cura, Deus liberta, Deus trata, Deus faz coisas novas. Amém?